Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja abundante em vossas vidas. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio da EBD. Nós estamos neste quarto trimestre de 2018 estudando a respeito das parábolas de Jesus. E esta é já a lição de número 7. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se nele, deixe aí o seu joinha e não deixe de compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. A lição de hoje, lição de número 7, diz: perdoamos porque fomos perdoados. O nosso texto áudio você vai encontrar em Mateus 18, versículo 35, que diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. A nossa verdade prática, assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. A nossa leitura bíblica em classe é Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 35, a parábola do credor incompassivo. O tema central da nossa lição é perdão. Sempre em primeiro lugar, nós definimos a palavra-chave da nossa lição, que é perdão. Se você for procurar aí no dicionário do português, você vai encontrar que perdão é ação de se livrar de uma culpa, ou de uma ofensa, ou de uma dívida. Fala também de indulto a quem cometeu alguma infração. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra grega é apésis, que fala de livramento da escravidão ou prisão. Fala também de remissão ou perdão dos pecados e também de remissão da penalidade. Esta parábola, ela ilustra o perdão de Deus e a necessidade dos homens perdoarem como foram perdoados e o juízo sobre aqueles que se negam a perdoar. Este é um detalhe muito importante que você deve ter aí para começar a estudar esta parábola. Olhando para o texto bíblico da nossa lição, Mateus 18, vamos olhar a partir do versículo de número 21, onde Pedro chega e faz uma pergunta ao Senhor Jesus, dizendo quantas vezes deveria perdoar seu irmão. E ele sugere um número ali. Pedro talvez tenha se sentido generoso, conforme fala aqui o nosso comentarista, pastor Wagner Gabi. Pedro talvez tenha se sentido generoso ao sugerir 7 vezes. Ele diz assim: até 7 vezes aí eu posso perdoar o meu irmão. E no versículo 22, Jesus fala um número totalmente diferente. Jesus diz não somente até 7, mas 70 vezes 7, fazendo a conta aí 490 vezes. Mas olha só um detalhe muito importante. Isto não é literal. Jesus está usando uma hipérbole, uma linguagem de exagero. Então, não literalize o texto. Ninguém vai perdoar o seu irmão e vai contar: olha, esta é a primeira, esta é a 11ª. Não. Jesus está se utilizando de uma figura de linguagem, de uma hipérbole, para falar da necessidade de perdoar sempre, mas perdoar de coração mesmo. Quem perdoa de coração, com sinceridade, com certeza não estará contando as vezes. Então, não literalize esse versículo. No versículo 24, nós temos aí a narrativa desta parábola, que um certo rei vai prestar contas aí com os seus servos, e lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E aqui tem uma pergunta muito importante que eu coloco: qual era realmente o valor dessa dívida? Porque falar hoje, em 2018, a respeito de 10.000 talentos
uma unidade de medida que se usava no Oriente na época de Jesus, há mais de 2000 anos. Então nós precisamos fazer essa pergunta: qual era realmente o valor desta dívida? Eu trago aqui alguns detalhes importantes que irão ajudar a você, professor, e a seus alunos também. O talento era medida de ouro, de prata ou de cobre. Era utilizada essas medidas para estes minerais. O talento, ele equivalia a 6.000 denários. Um denário, você sabe muito bem, conforme se vê em Mateus capítulo 20, versículo 2, um denário equivalia a um dia de trabalho. Um trabalhador do campo que ganhava um denário por dia, ele precisaria de 164.000 anos para quitar esta dívida. Então veja que Jesus está falando de uma dívida impagável. Ele está utilizando um número astronômico, um número absurdo, um número impossível. Então um denário era o que um trabalhador do campo ganhava por dia. Um talento eram 6.000 denários. Todavia, a parábola fala que a dívida do homem aqui eram 10.000 talentos. Então, mais ou menos aí 164.000 anos teria que trabalhar aí um trabalhador do campo para quitar esta dívida. Só para se saber, a receita total da Galileia, a Galileia era pobre. Nos dias de Jesus era de 300 talentos. Então a dívida do homem aqui, hipoteticamente, era maior do que o PIB da Galileia nos dias de Jesus. Portanto, uma dívida impagável. Veja o versículo de número 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Então era comum nos dias passados as pessoas serem escravas de quem elas deviam. A pessoa devia para alguém, não poderia quitar esta dívida, então ela iria trabalhar como escravo por um determinado tempo para quitar esta dívida. No versículo de número 26, nós vemos que este servo do rei, ele suplica. Como muitos devedores, ele pede tempo. Ele diz assim: me dê um tempo, não me lance na prisão, eu rogo e eu vou te pagar tudo. Ele está apenas pedindo um tempo. E este pedido de tempo, agora eu quero aplicar aí esta parábola. Este pedido de tempo aqui é a mesma coisa que muitos pecadores, ao ouvir a mensagem do Evangelho, eles pedem tempo. Eles dizem assim: ainda não é minha hora, vai chegar a minha hora, eu ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa para acertar. Muitas pessoas, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, ao ouvirem o convite da salvação, pedem tempo. E este homem aqui, ele pede um tempo. Eu vou te pagar tudo, mas vai pagar como? Ainda que ele vivesse aí 100, 200, 300 anos, ele não poderia quitar esta dívida. A dívida era impagável, então não adiantaria de maneira nenhuma ele pedir tempo. E quando se trata da nossa dívida, o problema é o quê? É o pecado. E o pecado, o tempo não resolve. O pecado precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Esta é a única maneira de se resolver o problema do pecado. No versículo de número 27, veja só a compaixão do rei. O rei lhe perdoou, deu aquilo que este servo nem havia pedido. Porque o que o servo pediu? Ele pediu tempo. E o rei está lhe perdoando a dívida. Veja só, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O rei aqui é um tipo do Senhor Jesus Cristo, que dá aquilo que nós nem pedimos, nós nem imaginamos a pedir. Nós só pedimos tempo, mas nós, com todo o tempo do mundo, não poderíamos quitar a dívida. Então ele deu aquilo que nós ainda não havíamos pedido.
Agora, se você olhar para os versículos 28 a 30, a história muda totalmente. Por apenas 100 denários, o que seriam 100 denários? Pouco mais de 3 meses de trabalho. O servo que fora perdoado pelo rei, ele condena seu conservo, ainda que este o suplicasse. Ele vai encontrar-se com um conservo que tem uma dívida de 100 denários. 100 denários não era nada equiparado à dívida que aquele servo fora perdoado, e ele não ouve o clamor do seu conservo, que lhe suplica para que não o lances na prisão, mas ele faz isso, dá a sentença, não perdoando uma dívida de 100 denários, ele que acabara de ser perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. 100 denários, aproximadamente 3 meses e 10 dias de trabalho. Ele não quis perdoar. Veja que o rei, quando vai ficar sabendo disso, com certeza fica muito irado. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Então, não perdoar nossos irmãos é uma afronta ao que o Rei Jesus fez por nós. Ele perdoou uma dívida que nem ouro, nem prata, nem dólar, nem euro poderia pagar. Ele perdoou uma dívida que era dívida de sangue, sangue inocente. Como nós não vamos perdoar a nossos irmãos? Quando não perdoamos a nossos irmãos, nós com certeza deixamos o rei irado. É uma afronta ao sacrifício do rei feito por nós. No versículo 35 eu aprendo o seguinte: o caminho para o verdadeiro relacionamento com o Pai passa pelo perdão. Por isso Jesus ensinou na oração modelo, que está lá em Mateus capítulo 6, no versículo 12, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração que conhecemos como Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. O conselho que eu dou aqui é: não minta em sua oração, orando, dizendo que perdoa a seus irmãos, sendo que você não perdoa. Como que o Pai irá lhe perdoar? Alguns textos importantes que você pode utilizar aí na sua aula. Você pode, a partir desse momento, depois de ter construído esta base, aplicar aí na sua classe a dívida que nós, pecadores, tínhamos com o Senhor. Que esta é a ênfase desta lição. Eu trouxe apenas aí alguns detalhes que vão enriquecer. Mas veja bem, o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens estavam afastados de Deus com uma dívida impagável. Mas veja só o que diz a palavra em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos salvos pela graça. Jesus verteu o seu sangue, foi à cruz e não nos pediu nada em troca, somente que nós reconhecêssemos os nossos pecados. Falando ainda de dívida, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, assim, havendo ele riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo está dizendo que ele tomou a velha promissória, aquela dívida que nós tínhamos e não poderíamos pagar, e a cravou na cruz com o seu próprio sangue.
É tempo, queridos, de nós reconhecermos a eficácia do sacrifício de Cristo, que nos perdoou, que nos trouxe vida. Então, eu e você, nós temos a obrigação de perdoar aos nossos irmãos. Se esta pequena pré-aula foi útil para você, não deixe de compartilhar, de inscrever-se, de dar aí o seu joinha e continue orando por nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.